Vamos lá chamar, então, nosso amigo aqui, doutor Eduardo Jacques. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Eli Jones, boa noite, Beth, boa noite a todos os nossos espectadores. Que alegria estar aqui com vocês nessa noite. Satisfação é nossa. Aí eu gostaria muito de começar já pedindo aqui, né, encarecidamente, que você nos fala sobre essa construção, né, do profissional e logo depois já pode engrenar também em falar dos seus primeiros passos como daquilariano ou daquilano. Daquilano, né? Ok. Maravilha, vamos lá então, uma pequena Vamos lá. apresentação, né? A minha trajetória, ela começa na adolescência, quando eu começo a estudar as práticas integrativas e complementares em saúde. Então, em seguida, com 17 anos, eu entro na faculdade de psicologia. E com 18 anos o eu... movimento da casa da Beth tá show hoje, tá topado. Tá bem. Então, como eu estava dizendo, né, eu começo a estudar as práticas integrativas e complementares, que as pessoas muitas vezes conhecem como terapias alternativas, né, mas isso é um nome mais antigo, já não se usa mais tanto. Começo a estudar isso por volta dos 15, 16 anos, certo? Eu era paciente dessas técnicas antes disso, desde da adolescência, da pré-adolescência. Então, acabei me interessando por estudar isso, né? Foi muito interessante, assim, entrar nesse universo. Eu entro na psicologia, na faculdade de psicologia com 17 anos. Aos 18 anos, eu começo a atender em consultório. Foi uma experiência muito interessante, posso contar para vocês na sequência, né? Hoje já são 13 anos, quase 13 anos de experiência clínica, contando esse início das terapias holísticas, né? E mais recentemente, em 2018, então, eu concluo a faculdade de psicologia. Depois eu fiz uma especialização em filosofia e autoconhecimento pela PUC. Recentemente eu concluí uma formação em psicoterapia corporal também, pelo Instituto Olon de Criciúma. E, por último, concluí a formação, né, na verdade uma especialização também, nível de pós-graduação, pelo Centro Universitário Internacional em Neurociências e Física da Consciência. Eu estou em Dáquila desde 2008, tá? E então, de lá para cá, temos muita história para contar, né? Acho que é basicamente essa uma mini apresentação da minha biografia. Agora sim, cá para nós. Você, com 17 anos, estava saindo da faculdade e já ingressando em. 17 anos eu ingressei na faculdade. Na faculdade já. E aos 18 já já trabalhando em consultório, né? Já começou a caminhar por aí, não é? Isso, aos 18 anos eu já comecei a ter experiência prática de atender em consultório com práticas holísticas, né? Então, terapia floral, por exemplo, né? É um processo aí que foi bastante do início. Você começou a falar com 9 meses de idade. Dimensional, né? Gente diferente é assim, tudo fora da casinha, é tudo diferente. É interessante. Eu tenho pacientes hoje ainda, pacientes que hoje consultam comigo ainda, que são daquela época, né, do início. E aí eles falavam assim, eles falam, né, Eduardo, impressionante, porque tu com aquela idade, tu falava as coisas pra gente, direcionava a gente e a gente fazia, né? Quer dizer, pessoas com o dobro da minha idade, o triplo da minha idade, né? E algumas experiências muito engraçadas, assim, né? Porque é interessante. Existe uma fantasia popular do tipo assim, que apenas quem tem muita idade vai ter sabedoria, apenas quem tem muita idade vai ter condição de ser um bom profissional da área da saúde, né? Enfim. Os paradigmas, né? São esses paradigmas, né? É claro que com 18 anos o tempo ele realmente estava contra mim, né? Porque
qual o tempo que com 18 anos eu teria para ter feito uma formação que me habilitasse a estar atendendo, né? Então não é algo que eu recomendo que repitam, tá? Mas eu acho que deu certo para mim. Então, com 18 anos, eu já tinha essa voz, por exemplo, né? Então, muito antes, na verdade, na pré-adolescência ali, aquela mudança hormonal toda que acontece, eu já coloquei essa voz assim diferenciada. E aí eu atendia as pessoas, na época ainda era muito chamada, né? E às vezes as pessoas chegavam depois na minha frente e falavam assim: nossa, mas pela tua voz eu imaginava que fosse um senhor de barba branca, sabe? E já me desqualificando, assim, que eu era muito jovem, né? Então... Já começou a ser diferente cedo, né? Já era diferente. Eu pensando que você já estava com chimarrão, você já está com a mamadeira, menino. Tá vendo só? Tá vendo só? Não, naquela época era mais para a mamadeira do que para o chimarrão, né? Chimarrão. Então foi isso, pessoal. A gente começou mais ou menos por aí, né? A história.